Viu o grupo paramilitar Wagner, que também é chamado de grupo de mercenários, foi capa dos principais jornais e assunto recorrente nos últimos dias. Para falar sobre o tema, estou aqui do lado de Eduardo Zotti, brigadeiro do ar. Tudo bom, Eduardo? Seja muito bem-vindo ao Jornal Litoral desta quarta-feira. Obrigado pelo convite. Eduardo, praticamente toda a imprensa, né, falou a respeito do Grupo Wagner, né? O Grupo Wagner que acabou fazendo uma rebelião no final da semana passada, né? Estava até marchando, saindo de pontos estratégicos da Ucrânia, entrou na Rússia para ir até Moscou para, dizer assim, fazer uma espécie de protesto contra o Vladimir Putin. Falando sobre Grupo Wagner, o que é o Grupo Wagner? Como você falou aqui, o Grupo Wagner é um grupo de mercenários. O que é um mercenário? O mercenário é um soldado treinado que, por algum motivo, deixou a sua força e estava livre, né? E, a partir daí, de um momento de um convite, de um recrutamento, ele compõe uma força militar privada, que não é ligada a nenhum governo, a nenhum país. Então, ele é um exército particular. Um exército particular? É uma força, é um exército particular. Então, esse é a alma do Grupo Wagner. O Grupo Wagner tem essa característica. Vamos falar sobre o fundador do Grupo Wagner. É um nome complicado, é Yevgeny Prigozhin, é isso? Isso. Qual o histórico desse cidadão? Ele sempre fez parte, ele foi um militar, no caso. Eu já ouvi histórias de que ele já foi cozinheiro, inclusive ele já foi condenado, foi preso, né? Depois de solto, ele teve um carrinho, na verdade, ele foi quase que um ambulante, vamos dizer assim, nas ruas de São Petersburgo, vendendo cachorro-quente, e aí virou dono de um restaurante e estreitou a amizade com Vladimir Putin. E a partir disso, ele se tornou um homem muito poderoso na Rússia. O que a gente pode falar a respeito do fundador do Grupo Wagner? Ele tem esse histórico, mas o principal histórico dele é que ele é militar do Exército Russo, das Forças Especiais do Exército Russo, que foi até tenente-coronel. E aí, como você disse, pelo conhecimento que ele teve do Putin, o Putin, você sabe, trabalhou na KGB, então eles devem ter tido uma ligação aí naquela época e fizeram amizade. E a partir daí, em algum momento, o Prigozhin começou a criar esse grupo, né, de soldados e foi utilizado várias vezes. A primeira vez que o grupo dele foi utilizado pelo russo foi justamente na tomada da Crimeia em 2014. Lá em 2014. Lá em 2014. Foi a primeira vez que se ouviu falar de alguma atuação do grupo, que não tinha o nome de Wagner ainda, em prol da Rússia e sob o patrocínio de Putin. Eduardo, e qual foi o motivo dessa rebelião do Grupo Wagner contra vamos dizer, o governo russo, o governo de Vladimir Putin? A gente nunca sabe exatamente, porque o jogo de interesse é muito grande, né? Como eu falei de uma outra vez que já me convidaram, quem é a primeira vítima na guerra? A verdade. São civis, né? Não, é a verdade. Com certeza. É a verdade. A verdade, não tenho dúvida disso, verdade, com certeza. Então, os civis também hoje são parte, infelizmente, do efeito colateral da guerra, né? Sim. Mas, nesse caso que eu estava falando, era da verdade. Por quê? A gente vai saber, talvez não tão cedo, qual foi o verdadeiro motivo. Mas, sem sombra de dúvida, em algum momento, por algum motivo que a gente não sabe ainda, o Grupo Wagner deixou de receber o apoio que ele precisa. Uma guerra é cara. Guerra significa dinheiro, né? E você não combate sem material. Você não combate só você sozinho. E esse grupo paramilitar estava reclamando que não estava recebendo suprimentos, é isso? Recebendo suprimento. Qual suprimento? Todos. De comida, munição, dinheiro, todos. Então, como isso começou a afetar a atuação desse grupo na frente de batalha, e apesar de algumas reclamações que foram feitas lá pelo Prigozhin, como já tem registros, né? Em um momento assim, agora chega, não quero mais. Aí fez a rebelião que foi na semana passada, final da semana passada. Houve também uma acusação de que o exército da Rússia atacou esses paramilitares. Então, a gente fica... Atacou mesmo, atacou. Exato. É difícil você saber, né? Pode ter sido um fogo amigo, pode ter sido também, mas dentro do contexto a coisa ficou mais complicada. Então é difícil saber exatamente o que aconteceu, né? Mas a rebelião do Grupo Wagner, né? Se você for olhar no mapa direitinho, você vai ver que
eles saíram daqui e foram para ali. Não foi assim. Não dá uma grande distância. Eu invadi a Rússia. Gente, a Rússia tem cinco fusos horários, né? Então eles saíram de Mariupol ali, de Donetsk, onde eles estavam atuando aí, Bakhmut. Que é quase na divisa com a Rússia. E foram para onde? Rostov-on-Don. Qual o raio de ação ali? 200, 250 quilômetros. É daqui para ali. E eles estavam na região, eles eram tropa amiga. Então, como é que o russo não se defendeu? Ele não se defendeu porque foi um motim. Ó, sou seu amigo. Ui, agora não sou mais. Então, eu acredito, isso é uma opinião particular minha, né? Que esse momento da tomada do comando militar russo, que de fato aconteceu, foi muito mais facilitado porque eles eram amigos, de repente se tornaram inimigos, né? Esse que foi o problema. E aí partiu 1.000 quilômetros de distância de Rostov-on-Don, onde eles estavam, né, até Moscou. Ou seja, muita coisa aconteceu nesse meio caminho, né? Chegou a 200 quilômetros, chegou de carro. Foi batalha? Não foi batalha. Pegaram o carro, né, fizeram um comboio lá, eles tinham 50 mil homens, com certeza não foi um comboio de 50 mil homens, né, foi um comboio talvez significativo, mas não foi um comboio de 50 mil homens, com certeza. E conseguiu pegar a estrada e rodou. Você roda 800 quilômetros em um dia. Chegou a 200 quilômetros de Moscou? Chegou. Houve batalha? Não. Qual foi a batalha que houve? Nenhuma. Foi um deslocamento, entre aspas, quase que administrativo. Não foi um deslocamento operacional. Agora, aparentemente, parece que essa revolta foi apaziguada. Mas o senhor acredita que o Vladimir Putin sai enfraquecido dessa história? Eu, num primeiro momento aqui, não vejo isso, né? Eu vejo um problema do grupo Wagner lá, que por algum motivo que a gente não sabe ainda, perdeu o apoio que ele tinha. Pode ser, inclusive, como eu disse, que a guerra é cara. O russo resolveu dar uma aliviada na guerra e quem deixou de ter apoio primeiro são aqueles que não são nacionais. Você está contratado, terceirizado, primeiro tiro você que dá conta para priorizar os meus. Talvez, aqui são ilações que eu estou fazendo, né? Outra possibilidade também, como já estão alguns falando aí, a gente não pode descartar também, foi só uma manobra mais ou menos inteligente, né, supostamente, né, se isso aconteceu de verdade. Se você olhar o mapa, né, eles estão combatendo do lado leste aqui da Ucrânia, certo. E eles foram tudo para a Bielorrússia, que é o norte da Ucrânia. Então foi uma maneira de levar o grupo Wagner para o norte da Ucrânia, sem levantar muita suspeita. Pode ser uma estratégia. Então, há gente que está enxergando essa possibilidade também. Agravado pelo fato de que, semanas atrás, vamos botar nessa escala de tempo, o russo deu um montão de arma nuclear lá para a Bielorrússia. Então tem um montão de coisa acontecendo aí que a gente não sabe, né? Eduardo, o assunto é longo, é um assunto que é difícil também de debater, porque são várias vertentes. De qualquer forma, nosso tempo é curto. Agradeço sua participação no Jornal Litoral desta quarta-feira para falar a respeito do Grupo Wagner, o grupo paramilitar que está atuando lá na guerra da Rússia contra a Ucrânia.